Boa noite, Gustavo Bonafé. Boa noite aos internautas. Estamos entrando ao vivo aqui agora pelo Facebook, através da página Poços Consciente, onde nós temos um objetivo aí de trazer à tona e cotidianamente os assuntos relacionados ao meio ambiente em geral, mas muito especificamente a gestão de resíduos sólidos em Poços de Caldas, ok? Nós vamos, então, a partir de hoje, 17 de agosto, trazer diariamente aí informações que possam trazer à tona todo o assunto que é relacionado à gestão de resíduos sólidos e também ao meio ambiente, ok? Nós estamos fazendo hoje, então, a primeira live com o assunto Poços de Calda, realidade local, né, onde nós vamos abordar aí os temas transbordo e situação financeira, ok? E o nosso convidado hoje é o Gustavo Bonafé, e eu vou abrir agora, Gustavo, para você fazer aí a tua apresentação para os nossos internautas. Obrigado, Márcio. Boa noite primeiro a você. Agradeço imensamente pelo convite, não só pela consideração em me convidar, mas pela relevância do tema, um tema de altíssima importância para a cidade, um dos temas mais estratégicos na minha concepção, quando a gente fala sobre o desenvolvimento da nossa cidade, Poços de Caldas. E fico feliz de poder bater esse papo, né? Para quem não me conhece, já estou aí na reta final do meu mandato como vereador, né? Eleito em 2016 para o mandato 2017-2020. Sou o mais jovem ali da Câmara, tenho uma atuação muito pautada em questões de meio ambiente, de transparência, de empreendedorismo. Sei da importância e da necessidade latente que o nosso município tem em cuidar melhor das suas questões ambientais. E, obviamente, quando na nossa conversa a gente vai ver que não é só uma questão ambiental, é muito mais amplo do que isso, né? Mas, como é uma das minhas áreas de atuação, acho que vale a pena ressaltar. Então, bater um papo, não sou eu tenho formação em administração de empresas, tenho pós-graduação em gestão pública, não sou um técnico da área, né, no sentido da tratativa dos resíduos, dessa parte toda de aterro controlado, aterro sanitário. Essa parte sanitária não é minha especialidade, mas enquanto responsável pelas decisões públicas, você tem que estar constantemente aprendendo e entendendo minimamente para tomar as decisões. Então, falo muito desse lugar de fala, né, que de um responsável pelas decisões municipais, mas não um especialista técnico no assunto. Então, vou trazer muito mais a minha perspectiva enquanto gestor público, que estou de forma passageira, do que qualquer outra análise um pouco mais profunda, que aí acho que ao longo da semana vai ter bastante possibilidade, né, de conversar com diferentes especialistas. Então, estou aí à disposição para a gente iniciar essa conversa. Ok, Gustavo, eu também quero agradecer aí a tua disposição em participar. Tenho um pouquinho de noção aí da tua agenda e sei que não é fácil, né, com tudo que você representa aí no município como gestor e a tua vida particular, separar um horário assim, né, uma hora para estar aí dialogando com a gente. Eu sei que isso não é fácil, então eu quero te agradecer, tá bom? E reforçando aí a tua fala, nós estamos iniciando hoje, então, a semana Gestão Consciente de Resíduos, ou especificamente o lixo urbano, o lixo doméstico, né? Nós vamos falar também um pouquinho do lixo industrial, empresarial, mas a questão, a maior demanda que nós temos de organização aí é o lixo, o resíduo sólido urbano, né, o lixo doméstico, que é uma grande quantidade no município, e nós não temos ainda uma destinação ambientalmente correta para esse resíduo no município, né? Então, nós vamos ter aí convidados durante a semana toda,
como o Gustavo falou, nós vamos ter pessoas da área jurídica, pessoas da área de promoção social, pessoas da área de educação, e também vamos estar falando aí com um catador de material reciclável representando a CRAS no sul e sudoeste de Minas aí, fechando a semana na sexta-feira, ok? É só o primeiro dia, então, e nós vamos, então, partir hoje para Poços, a realidade local, né? Quero dar algumas referências aqui para a gente abrir esse diálogo aí, né? Poços de Caldas, então, é uma cidade aí com um número de 152.435 pessoas pelo censo 2010, ok? Hoje, ela tem aí uma estimativa realizada em 2019 de 167 mil habitantes e 397 pessoas, habitantes, né? Indivíduos aí no município. Poços de Caldas gera ou coleta, né, oficialmente pela prefeitura, aproximadamente 140 toneladas de lixo dia. Se a gente dividir isso aí pelo número de munícipes, dá aproximadamente 850 gramas de geração de lixo por pessoa no município. Porém, eu quero trazer uma informação aí que acontece uma outra coleta, principalmente de resíduos sólidos, que isso não passa por esse número informado pela prefeitura, ok? Nós temos aí uma população de aproximadamente 400 indivíduos de catadores de materiais recicláveis, que catam esse material e por ele ser tirado por esses indivíduos, esses profissionais aí do lixo para venda, esse número não passa por essa informação, por essa quantia que a prefeitura informa aí, que coleta aproximadamente 140 toneladas por dia. Então, nós temos um número desconhecido ainda de resíduos, né, que não oficialmente ele é coletado, destinado corretamente, mas através dos números oficiais da prefeitura, esses resíduos coletados por catadores, profissionais autônomos, nós temos ainda, parece brincadeira, mas nós temos ainda, atuando dentro do lixão de Poços de Caldas, ou aterro controlado, como os administradores chamam, aproximadamente 60 indivíduos lá, que também tiram um material de dentro do lixão ali, mas esse número que sai de lá já está dentro desse número oficial de coleta seletiva da prefeitura, de aproximadamente 140 toneladas de lixo dia, ok? Para encerrar aqui a minha parte, já abri para o Gustavo fazer uma consideração aí através desse número, e do lixão também de Poços de Caldas. Eu vou tomar a liberdade aqui, tá, Gustavo, de tratar como lixão, pelo seguinte, porque eu comecei a trabalhar, eu estou envolvido na gestão de resíduos sólidos do município pelo seguinte, em 1984, eu entrei para trabalhar como gari na prefeitura, tá? Na época, nós éramos chamados de lixeiro, né? Não tinha ainda esse nome chique, gari, né? As coisas vão evoluindo até os nomes, tá? Então, eu trabalhei de 1984 a 1991, na prefeitura como gari, tá? Aprendi a mexer no lixo e ganhar dinheiro daquilo que a sociedade joga fora, né? Em 1991, eu decidi a deixar a prefeitura e passei a viver, então, de coleta seletiva informal como catador de rua, ok? Mas eu relatei tudo isso pelo seguinte, em 1984, quando eu comecei a trabalhar de gari na prefeitura, aquele lixão, ele tinha aproximadamente 5 anos de vida útil, tá? A informação é que ele começou ali aproximadamente no final de 1978, 1979, e aí, Gustavo, nós chegávamos lá no lixão em 1984 e descíamos com o caminhão, tá? Lá embaixo, para colocar o lixo, ou seja, um buraco, né? Ao ponto que o dia que chovia, o caminhão não subia de volta, tá? Nós tínhamos o trator de esteira que trabalhava lá espalhando o lixo, tinha que descer e trazer os caminhões de volta, porque não subia de tão profundo que era a vala. Hoje, nós chegamos e subimos lá em cima para colocar o lixo. Então, nós temos ali uma montanha artificial. O nosso lixo, ele era colocado assim, digamos que num funil, né? Ele foi colocado ali num funil, e 40 anos depois, Gustavo, você transformar isso num aterro controlado, meu amigo, é impossível.
tá? É impossível, porque esse funil você não tem como mais agir nessa profundidade e captar o churume, captar o gás lá no fundo. Então, a prefeitura vem fazendo um trabalho até diferenciado das últimas administrações, cobrindo esse lixo devidamente, né? Tem ali algumas captações de churume, mas na parte superficial. Então, ali é impossível de se fazer um aterro controlado, tá? Então, faz-se um trabalho bem feito, como tem sido feito agora, de cobertura desse lixo com terra, capta um pouco desse gás, um pouco desse churume, mas é impossível de fazer aterro controlado. E eu costumo até brincar assim, churume não atende controle remoto, né? Você aperta lá e sobe churume, ele vai subir, né? E aí nós temos o agravante, porque no fundo do lixão ali ainda passa, né, um córrego, um ribeirão ali, que acaba desaguando na represa do Cipó, e aí só a ciência para mostrar para a gente o que pode estar acontecendo, né? Porque para maiores informações também, o DEMAI capta a água no Cipó, trata para uma parte da cidade aí. Mas como você falou, isso também eu também não tenho essa expertise, né, essa técnica para a gente explicar isso. Então a gente vai trabalhar um pouquinho aí dentro dos temas da realidade local de Poços é essa. Infelizmente, Poços de Caldas ainda deposita o nosso resíduo coletado em um lixão, ok? Perfeito, Márcio. Acho que foi ótima a introdução. E trouxe elementos importantes para tentar compartilhar um pouco de como eu enxergo essa questão. O primeiro ponto que eu citei, né, que é uma área estratégica, é uma questão estratégica para o município. E aí eu quero explicar o porquê que eu tenho essa visão. Porque, primeiro, ela trata claramente de um pilar ambiental, né? Então, você destinar corretamente os seus resíduos gerados na cidade, e não é uma cidade pequena, né? Então é muito resíduo, você garante um cuidado e uma responsabilidade ambiental na tratativa disso, evitando efeitos colaterais. Você acabou de citar, né, o riacho que passa ali próximo do terreno, onde hoje a gente tem o lixão, e aí eu também vou pedir licença para defini-lo assim, porque concordo com você de que é uma questão muito, muito complexa, muito difícil de ser transformada em algo controlado, e daqui a pouco eu tenho um comentário sobre isso também, mas acima de tudo é uma questão ambiental, né, de responsabilidade com o ecossistema que a gente tem à nossa volta. Então, só por isso, ela já tem que ser tratada com muita seriedade e encarada como um fator estratégico de desenvolvimento da cidade. O outro ponto é o ponto social, né? Então, também na sua fala, você trouxe o número de pessoas que hoje estão ali nesse local onde é depositado o lixo para fazer a coleta e a destinação, e aí a gente não tem esse controle. Mas antes de chegar nessa parte de controle, ressaltar, né? São muitas as famílias que sobrevivem da tratativa dada a esses resíduos, né? Então tem uma questão social, uma questão de uma comunidade envolvida, de um mercado envolvido, e que precisa ter um olhar cuidadoso e um olhar muito atento do poder público constantemente, né? Então, assim, reconheço também que a gente teve alguns novos passos interessantes ao longo dessa gestão, porém, ainda muito distantes daquilo que a gente precisa enquanto cidade. Então, aspecto ambiental, aspecto social, e aí tem o aspecto econômico, né? Infelizmente, eu sinto ainda muitas pessoas olharem para o lixo como algo desnecessário e que tem que ser descartado. Essa lógica, ela alimenta todos os nossos problemas enquanto humanidade, em diferentes áreas, né? O lixo, ele tem que ser encarado como um recurso, e aí fazendo o vínculo até com a última parte, um recurso que gera renda, gera emprego e gera transformação para as pessoas que estão diretamente e indiretamente envolvidas com a questão do resíduo, né, do lixo. Então, ela tem um aspecto econômico de grande relevância, porque atende várias famílias, e também por isso é uma área que merece toda a atenção da administração municipal.
Aí vem a parte de gestão, né? Na sua fala você trouxe de uma maneira muito brilhante a dificuldade de você ter dados e informações precisas para poder tratar melhor essa questão, né? Então isso é um ponto que eu vejo que a gente não tem evoluído em Poços de Caldas, que é a capacidade de gestão de problemas complexos. E aí vem o último ponto para fazer essa abertura aqui da minha fala, que é muito claro que quando a gente não trata um problema e vai deixando ele evoluir sem um controle, sem uma responsabilidade, quando chegar lá na frente, os efeitos colaterais e os prejuízos de todas as ordens, ambiental, social, econômica, vão ser dificílimos de serem revertidos. Então, hoje a gente tem a possibilidade, novamente, de encarar essa questão na nossa cidade e tomar uma decisão, assumir aquilo como algo importante que precisa ser definido, não só para o momento que a gente está vivendo, mas principalmente para as futuras gerações. E essa ausência de um olhar para o futuro gera situações como a gente tem hoje, de um aterro que é um lixão, tem algumas características de controlado, mas ele é muito mais o lixão, né, que comumente a gente ouviu falar e vê que existe. Ele é muito mais próximo de um lixão, entre lixão e aterro controlado, do que aterro controlado e aterro sanitário, né? Então, isso porque nunca foi se dado a devida importância para que essa questão fosse resolvida. Então, são alguns aspectos inaugurais assim da minha fala para sinalizar o porquê que eu enxergo essa como uma das principais questões do nosso município que precisa ser tratado e que infelizmente não foi tratado, assim como várias outras questões de amplas, né, e de políticas públicas maiores que precisavam ser cuidadas e não foram nos últimos tempos, o que deixa o município à mercê de decisões pontuais e muitas vezes desconexas entre os seus tomadores de decisão, os setores da sociedade e, consequentemente, gerando severos impactos na vida e na qualidade dessa vida da nossa população. Obrigado, Gustavo. E para dar sequência aqui, a tua fala me traz à tona aí, me traz na mente aí, a preocupação, principalmente com o desconhecido, né? Nós citamos o córrego que passa no fundo e no final ele deságua na represa do Cipó, que existe captação do DEMAI para tratar a água e servir parte da nossa comunidade aí com a água tratada que vem, né, dessas situações. Por outro lado, quando você cita a área social, eu tenho uma preocupação muito grande, onde a gente vai abordar melhor daqui a pouco o transbordo, porque o município está falando já de um transbordo, de uma área já licenciada, né? Essa iniciativa de uma licitação para que encontre uma empresa aí já para levar os nossos problemas para outra cidade, mas não se tem nenhuma iniciativa, Gustavo, na inclusão social dessas pessoas que estão dentro ali do lixão, tá? Nós temos pessoas ali com 20, 30 anos, 15 anos, 30 anos de atividade dentro do lixão, e a vida dessas pessoas se resume ali. Levanta de manhã, vai para lá, cata o seu material, vende, cuida da sua família, e as leis, né, tanto federal quanto estadual, garante que o poder público, para que faça uma ação que mude essa situação, antes tem que se fazer um projeto de inclusão social para esse indivíduo e para a família dele. E Poços de Caldas não se ouve falar nisso. Então, uma preocupação muito grande com a saúde, como nós citamos, e com a área social. Você imagina, amanhã ou depois, com o desemprego, que já tem um índice elevado no município, né, por problemas que nós já trazíamos do passado, e agora com
os resultados dessa crise de saúde que nós estamos vivendo, e daqui a pouquinho inicia-se um transbordo, fecha um lixão, onde nós tínhamos aí 60 indivíduos ali trabalhando, que representa 60 famílias. Ok? Então, eu tenho essa preocupação. Se você puder falar um pouquinho a respeito desse transbordo, se há necessidade, tá, Gustavo? Eu quero deixar uma pergunta para você ainda, porque eu entendo, Gustavo, eu procuro acompanhar um pouco das leis, né, de tudo que acontece no nosso país, no sentido de legislação, porque nós devíamos obedecer às leis, né, e seguir as regras de leis, mas com a votação agora em junho do novo marco regulatório aí pela federação, eu entendo que Poços de Caldas agora já não está mais irregular com o seu lixão, tá? Porque, no meu entender, lendo lá, né, o novo marco regulatório, o projeto de lei, Poços de Caldas, pelo seu tamanho e número de população, teria até 2022 para encerrar as atividades no seu lixão, ok? Então, dentro aí dessa colocação, se você tiver mais algumas considerações para a gente aprofundar, seria bom. Perfeito. Quem está nos acompanhando viu uma hora que travou a minha imagem aqui, mas eu escutei tudo que você falou, porque eu estava conectado no computador aqui também, só travou a imagem, mas já estou de volta. Como que eu vejo essa situação? Primeiro que já há um tempo que o Ministério Público vem sinalizando para o município que ele tem que resolver essa questão, né? Resolver de maneira responsável e tudo mais. Infelizmente, isso ainda não foi feito, o que inclusive tem gerado multas para a municipalidade que já passam de R$ 1 milhão, né? Em que em breve a gente deve ter aí desdobramentos dessa multa. Um município que já está completamente esgotado em termos financeiros, e aí daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas que, novamente, não assumiu ainda a sua responsabilidade em resolver uma questão tão delicada. E aí vem essa questão, porque, assim, é bonito você falar que as leis têm que ser cumpridas, mas na hora de cumprir, não o faz, né? E isso gera, de novo, uma série de desdobramentos que quem sente é boa parte da população, né? A nossa saúde ela é afetada por decisões que não são tomadas e por leis que não são cumpridas. Então tem esse ponto. O transbordo, aí é uma visão de novo, não sou um técnico, tá? Mas eu acredito, pelo que eu estudei de outros municípios, a cidade gera os seus resíduos, ela tem que se responsabilizar por esses resíduos. E como que ela vai tratar? Primeiro, ela tem que entender isso como uma oportunidade ambiental, social, e aí eu quero deixar claro que muitas vezes as pessoas confundem o social com o filantrópico. E a gente não está falando de filantropia aqui. A gente está falando de uma classe de trabalhadores, assim como qualquer outra, né, mas que historicamente não recebeu a devida atenção, e a gente tem todo um ecossistema familiar em volta que precisa ser cuidado. Então, quando eu falo social, é porque é uma questão social, né, assim como todas as outras demais, e não tem nada a ver com o terceiro setor, sim com a responsabilidade pública perante uma parcela importantíssima da nossa população. Então, a gente tem uma oportunidade ambiental, uma oportunidade social, uma oportunidade econômica. Hoje você tem diversas formas de tratar esse resíduo, né? Recentemente eu vi aí inclusive, que já estão produzindo até material de construção a partir do lixo, do processamento do lixo. Poços, ela tem capacidade em vários sentidos de dar conta desse desafio por si só, sem terceirizar a responsabilidade, que isso, infelizmente, eu vejo muito também. Eu não consigo resolver minha questão aqui, eu vou passar para o outro município que já deu conta. E aí a gente alimenta toda essa oportunidade num outro município e aquilo que é nosso a gente acaba descuidando. Então, a gente tem um departamento de água e esgoto, o DEMAI, que é um departamento forte, tem todas as condições de apoiar
uma tomada de decisão nesse sentido e que é o responsável pelo saneamento básico, então o resíduo está dentro da responsabilidade do DEMAI. A gente tem um DME que tem a possibilidade de injeção de capital, de novos negócios, tem toda uma capacidade técnica envolvida que também pode ser colocada junto ali nessa tomada de decisão. Você tem empresas e indústrias fortes no município, que eu tenho certeza que estão abertas ao diálogo para isso. Investidores potenciais a gente tem, e acima de tudo, a gente tem pessoas que estão diretamente envolvidas, e aí você vai saber falar muito melhor do que eu, mas que são pessoas com muito conhecimento, né? Muito conhecimento e famílias que estão apropriadas da sua função social e do seu propósito no trabalho. Então, o transbordo, para mim, é uma terceirização de responsabilidade que ofusca a nossa incapacidade, e não incapacidade pela falta de oportunidade, mas pela falta de ação mesmo, em tratar essa questão e criar, sob as nossas energias, sob a nossa batuta, todas as ações necessárias para sanar esse problema. Então, o transbordo, para mim, ele não é uma decisão, e aí, de novo, uma opinião, olhando muito mais como um gestor público, mas ela não é uma decisão sábia, nem para o presente e nem para o futuro, porque a gente está perdendo um recurso, né? A gente está jogando para um outro município um recurso. E a gente já tem tanta dificuldade de ter recursos próprios, né? Aí a gente vai jogar para outro município a possibilidade dele trabalhar e criar coisas a partir desses resíduos, né? Então, acho que falta muito mais essa visão estratégica para realmente resolver essa questão. Então, o transbordo, para mim, os técnicos podem até explicar, mas a lógica que está por trás, o propósito que está por trás, para mim não faz sentido. Porque a gente gera o resíduo, a gente tem que lidar pelo resíduo e lidar criando oportunidades para a nossa cidade. Ok, Gustavo, me veio em mente aqui uma pergunta. Agora eu quero usar aí a tua experiência e fiscalização de gestor público como vereador, ok? A pergunta é a seguinte: o poder público ele pode tomar essa decisão por ele só? Vou fazer o transbordo, estou licenciando uma área, daqui a pouquinho eu faço transbordo, ou isso deveria ser votado e aprovado na Câmara, ou no mínimo discutido numa audiência pública, ou com os vereadores? Os aspectos legais de tomada de decisão, se eu não me engano, e aí eu posso estar errado porque é um assunto bem específico, mas no meu entendimento o Poder Executivo ele pode tomar essa decisão, e aí cabe, né, aos vereadores, a todos os órgãos de controle, de fiscalização, verificarem se aquilo está sendo feito da maneira correta. Mas uma coisa é você poder tomar a sua decisão por conta própria, né? Esse é o caminho mais fácil, e muitas vezes no caminho mais fácil você não vai tomar a decisão mais sábia, porque uma gestão que preze pela transparência, pela democracia, ela abre diálogo, ela abre canais de diálogo para ouvir a população diretamente envolvida, a população no geral, ouvir os diferentes órgãos e entidades, sejam elas sociais ou órgãos governamentais envolvidos diretamente na questão. Ela ouve o legislativo, né? Mas eu tenho percebido que muitas vezes é difícil ouvir, né? É difícil ouvir, é mais fácil você tomar a decisão por conta própria e colocar uma capa de estou tomando uma decisão técnica, quando na verdade não é bem assim, né? Então, o município, desde que ele cumpra as etapas necessárias, ele pode tomar a decisão, o Poder Executivo pode tomar a decisão por conta. Mas é uma pena, porque deveria abrir um espaço muito maior de diálogo, porque é uma questão estratégica para o município. E se é uma questão estratégica para o município, todos os atores sociais, ou boa parte deles, tem que ser envolvida, na minha visão como gestor.
Ok, Gustavo, olha só, eu vou ampliar a pergunta, porque na tua fala aí você trouxe aí um fato interessante. Você disse aí que o poder público pode tomar essa decisão, desde que ele cumpra todas as etapas necessárias, né? Foi o que eu entendi na sua fala. E as leis determinam que o poder público, para encerrar a atividade de um lixão, isso é nacional, isso está na lei, né, 13.205, votada em 2010, ele teria que promover a inclusão social do indivíduo que está lá dentro, gerando a sua renda, e também dos seus familiares. Isso seria uma etapa do processo, né? E a preocupação que não está acontecendo nada em prol disso. O que a gente está sentindo aí, que de repente pode realmente acontecer o transbordo, acontecendo o transbordo, nós vamos ter as atividades do lixão encerrada. E aí, uma etapa foi pulada, tá? Nós vamos ter, de repente, aí um grande problema social, né? Seguido aí de encerramento da atividade do lixão, vai se encerrar a atividade aí daquelas pessoas que geram a sua renda dentro do lixão. E como reclamar isso? Você, como vereador, pode nos dar uma sugestão? Não, você já está reclamando, já está, já está executando o seu papel enquanto cidadão, que é alertar, né, um representante do Poder Legislativo sobre essa conduta e como que o processo está acontecendo. Então, uma das coisas é a própria Câmara Municipal ser acionada, né? E aí, lógico que é responsabilidade e obrigação do vereador minimamente averiguar, né, e fiscalizar para ver o que procede e o que não procede. Isso é importante pontuar, porque muitas vezes passa 4 anos e alguns não percebem que pelo menos isso é obrigação, né, de fazer essa verificação. E tem também a questão do próprio Ministério Público, também que já vem acompanhando isso, né? Então, assim, o que já sai até de encaminhamento, eu até tinha separado aqui alguns documentos que a Câmara gerou nos últimos tempos, porque já tem alguns requerimentos dessa natureza, só que eu não consegui abri-los aqui. Mas depois eu posso te enviar para que você tome conhecimento também do que a Câmara tem fiscalizado nesse assunto e o que chegou para nós de informação, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, o poder legislativo é o poder de fiscalização e que tem que ser acionado, né, assim que vê que alguma etapa, algum descumprimento ou algum movimento de insensibilidade, porque muitas vezes, às vezes pode não estar na lei, mas se você percebe que é um movimento de insensibilidade prejudicando parcela da população, é nossa função garantir a boa execução das políticas públicas, né, e do funcionamento do município. Então, é mais nesse sentido que, para complementar aí a sua fala. Ok, Gustavo. Muito bom, né? Esse diálogo, muitas pessoas acompanhando. Nós temos algumas dificuldades, né, de acionar essa classe, de juntar essa classe de catadores para poder correr atrás de tudo isso, mas nós temos algumas pessoas realmente buscando algumas alternativas aí para que se aconteça tudo que nós estamos prevendo, que prejudique o mínimo possível as pessoas envolvidas, né? Mas eu vou passar aqui agora, você citou também o DEMAI e a DME, né? O DEMAI, ele já deveria ser o responsável, inclusive foi plano de governo do atual prefeito a transferência da gestão de resíduos para o DEMAI, né? Por quê? Isso é uma determinação legal, através de uma lei federal, que a empresa que realiza o saneamento básico deve agora incluir a varrição, o lixo, a capina, etc. Ou seja, a limpeza pública, de um modo geral, é considerada hoje saneamento básico, né? E o DEMAI já deveria, por determinação legal, estar cuidando disso, né? Você acompanhou alguma coisa? Deve ter tido acompanhado como vereador. Você tem algumas coisas para falar para nós sobre esse processo, que a gente sabe que o DEMAI já tem um plano de nova administração aí, ou de reorganização da sua administração
para receber essa gestão lá. Você sabe como que se encontra isso no momento no município? Ó, Márcio, especificamente, assim, qual que é o atual status, eu não vou saber te informar, mas eu posso trazer alguns comentários. Porque, infelizmente, muitas coisas dessas transições, que já são sinalizadas de tempos, né? Então, quando a gente assumiu, e aí eu falo enquanto Câmara, enquanto vereador, sabendo que eu tinha um mandato de 2017 até 2020, vários pontos foram sinalizados de temas que deveriam ser tratados brevemente para uma resolução, tá? Então, o aterro é um, desde 2017 já é sinalizado isso, tanto que o Ministério Público cessou a geração de multa, porque é uma questão que já vem de antes, né? Então ela parou a questão de multa para, agora os que estão chegando, vamos resolver, então tem até tal data para resolver. Não resolveu, voltou, continua gerando multa de novo. O município só afundando mais. Transporte público, 2019 acaba, tem que resolver antes. Não resolveu. Plano diretor, foi retirado da pauta no fim de 2016, vai ser devolvido para a Câmara até final de 2017. Chegou no fim de 2019 um projeto com uma série de incongruências que desagradou todos os atores envolvidos, não vai ser votado. Plano Municipal de Saneamento Básico, uma questão que já era apontada lá atrás, que deveria ser desenvolvida e que a gente agora está no meio dessa transição. Mobilidade urbana, precisa fazer. Aí agora fala que está adiantado, o município está adiantado, porque acabou de mudar o prazo, porque já estava estourado. É triste, é muito triste esse tipo de situação, sabe? E infelizmente são poucas as pessoas que percebem. Mas gastou-se um dinheiro, né, para fazer o plano e não teve efetividade. Então, o que eu posso citar? Que planejamento, desenvolvimento de estratégia, desenvolvimento de política pública, você não faz do dia para a noite. Eu vou falar aqui que nem eu era cheio de fazer trabalho de faculdade na véspera. Uma coisa é você fazer trabalho de faculdade na véspera. Outra coisa é você fazer política pública e você fazer gestão pública na véspera, ou atrasado. É gravíssimo isso. Então, o planejamento é um hábito que se cria com o passar do tempo, com a prática, e não do dia para a noite. E, infelizmente, eu tenho visto muitos exemplos disso. O discurso é que está tudo planejado, mas a prática mostra o completo oposto. Tanto que a gente tem todas essas questões, Márcio, são questões fundamentais para o desenvolvimento de qualquer cidade que se preze como uma cidade saudável, uma cidade inteligente, uma cidade imponente, e nada disso foi desenvolvido. Então, e essa questão do saneamento, apesar de ver alguns avanços, né, a gente tem uma nova estação de tratamento, está sendo feita sim essa transição para o DEMAI, mas não no ritmo que acolha a seriedade e a gravidade da situação. Então, e isso só vai ser mudado com uma gestão que efetivamente queira olhar para isso com carinho. E não é um carinho do tipo, isso é bacana, temos que fazer. Não, é urgente fazer, é necessário fazer, é preciso fazer, né? Então, enquanto não tiver esse senso de urgência, a gente não avança nesse sentido. Então, assim, é uma transição que está sendo feita, porém, ainda tem bons passos para serem dados, né? E com relação a um ano eleitoral, nós estamos vivendo um ano eleitoral, né? E muitas coisas são impedidas de se realizar por essa questão de repente, várias pessoas que estão aí no Legislativo hoje e no Executivo são candidatos novamente, né? Então, existe algumas regras
A data, se não me engano, foi agora determinada essa semana, né, que passou, que muitas coisas não podem ser realizadas mais em determinação aí da campanha política que começa em breve aí, né. Essa questão de transferência e de transbordo, ela não são inclusa nesses processos de proibição, Gustavo? Olha, eu acho que nesse caso não entra, viu, Márcio? Porque é uma questão, é uma necessidade da cidade, né, de se fazer, e não é nenhuma obra, nenhuma coisa dessa natureza, assim. Então, não há uma inauguração, não há uma exposição tão detalhada sobre esse assunto. Então, acho que é do funcionamento natural da cidade e aí talvez não tenha uma interrupção, né? O que obviamente acontece é que os políticos envolvidos nas eleições, eles talvez estejam mais focados nesse processo do que na gestão da cidade no período, né? O que é triste também, mas pode acontecer. E aí, de novo, a questão do planejamento. A eleição, tudo bem que a gente teve um adiamento de quase 2 meses, mas ela está marcada, né? Quando eu ganhei em 2016, eu já sabia que em 2018 ia ter uma outra eleição para esferas estaduais e federais, e em 2020 teria uma nova eleição no município, né? Então, um bom gestor, ele se planeja e ele sabe, né, que ele tem que realizar até determinadas datas, que ele tem restrições em determinados períodos e ele tem que estar preparado para isso, né? Porque o que eu vejo muito é isso, sempre, não vou realizar porque agora é período eleitoral ou chegou a greve de sei lá o quê, a própria pandemia, sim, é um problemaço que ninguém imaginava e está todo mundo ainda tentando aprender a lidar, né? Mas quando colocam algumas questões que poderiam ter sido encaminhadas nas costas do imprevisto, é porque não tinha um planejamento consolidado, né? Porque o planejamento bem feito, ele tem espaço para lidar com o imprevisto, né? E mais do que espaço, você tem a prática. Então, se você tem a prática de planejar e agir como um gestor consciente, e aí um gestor consciente é a equipe toda trabalhando, fluindo bem. Pode acontecer o imprevisto que for, mas você consegue lidar com isso, porque você tem as ferramentas, sua equipe sabe como lidar com a situação. Pode sair certo, pode sair errado, beleza, mas sai organizado, né? Tem uma lógica que você consegue enxergar. Ok, Gustavo. Bom, o tempo não espera, né, Gustavo? Nós já estamos aqui perto de 45 minutos e nós precisamos entrar numa questão aqui, e eu vou fazer uma pequena introdução aí, citando a DME, tá? A estimativa, Gustavo, hoje, é que o brasileiro, ou o Brasil, joga aproximadamente 120 milhões de reais todos os anos fora no lixo, através de matérias-primas passíveis de reciclagem, né? De retomar aí a nova cadeia, né? Através da reciclagem. Além disso, todo o lixo, 100% do lixo, ele é passível de geração de energia elétrica através de um determinado tratamento que você possa dar a ele. E Poços de Caldas reclama que não tem solução, né, para o lixo por falta de área. E algumas informações trazidas até nós, se você montasse ou criasse aí uma usina, implantasse uma usina de geração de energia elétrica no município, isso não atrapalha em nada a coleta seletiva, tá? Porque tem um montante ainda significativo depois do material reciclável para se transformar em produto para geração de energia elétrica, ok? Bom, eu estou citando isso só pelo seguinte, a gente vai promover, então, ou vai realizar agora um transbordo, jogando todo esse potencial fora,
longe da nossa cidade, e isso tem um custo, né, para realizar esse transbordo, ou seja, você vai implantar uma área de transbordo, você vai contratar mais uma empresa, além de uma que já coleta o nosso lixo, né, então isso tem um custo que deve ser bastante significativo aí. Então, nós vamos entrar agora na parte mais crítica para mim do negócio, é que o município já não apresenta uma situação saudável, né, financeira, e ainda vai arcar aí com mais um custo jogando produto fora, né? Então, eu quero deixar você bastante à vontade, porque você, como vereador, acompanha isso de perto, para clarear para a gente aí qual a situação financeira do município e se você já tem alguma informação prévia desse custo adicional que vai acontecer aí através do transbordo, ok? Beleza, Márcio. Bom, primeiro já respondendo direto, não tenho uma noção do custo desse transbordo, mas é triste, né? Porque é mais ou menos assim, eu vou pagar para levar recursos para outro município aproveitar e fazer disso fonte de renda, não só para ele, mas possivelmente para outras famílias, organizações, enfim. Então eu pago para você enriquecer um pouco mais, é triste isso. Mais ou menos assim, sendo bem simples na análise, mas é mais ou menos isso, né? Porque eu não tive a capacidade, mesmo tendo todas as ferramentas, e aí, de novo, eu cito isso: a gente tem 2 departamentos municipais, um de energia, um de água e esgoto, que são fortes, com servidores competentes, né? Com histórico interessantíssimo de boa prestação de serviço para a comunidade, que tem evoluído. A gente tem um polo universitário imenso, com talentos, tanto professores quanto futuros profissionais, né? A gente tem organizações do terceiro setor, a gente tem cooperativas, a gente tem empresas disponíveis, a gente tem pessoas disponíveis. Então, bastava conversar, juntar todo mundo para tentar encontrar soluções. Infelizmente, isso é muito difícil de ser feito quando você não tem a capacidade de planejar e quando você não tem a capacidade de olhar de maneira estratégica, ainda que o seu discurso fale que sim, está tudo certo e a gente está fazendo as decisões da melhor maneira possível. Né? E aí basta analisar um pouquinho com tom crítico e você vê que isso é por água abaixo. E eu falo de um lugar, Márcio, sobre essa situação financeira, de alguém que confiou muito, né, no projeto que foi apresentado no início dessa administração, de realmente resgatar a saúde financeira do município. E algumas pessoas ali, assim, não é nada pessoal. Eu sempre coloco isso porque as pessoas envolvidas na tomada de decisão, elas sempre terão o meu respeito. Porque eu tenho a certeza que nunca houve má intenção ou qualquer vontade de fazer mal a Poços, né? Mas nem sempre a gente consegue concretizar aquilo. E muitas vezes a gente não consegue concretizar porque faltou ouvir, faltou autocrítica, faltou dar espaço, né, para ouvir mais atores sociais antes de tomar qualquer decisão. Isso faz parte, a gente vive numa democracia e tudo mais. Cidade já não vinha bem há muito tempo, e quer olhar para saber como que Poços não está bem? Olha o protagonismo da nossa cidade, como ele foi diminuindo em termos regionais, estaduais e diria até nacionais. Né? Cidades de portes menores ultrapassando Poços, por quê? Tem apresentado nos últimos anos planejamento, gestão, decisão sábia, completa, complexa, encara os grandes problemas com muita responsabilidade, não terceiriza essa responsabilidade. Né? Então, assim, nos últimos anos, Poços, em termos de receita, ela aumentou a sua receita, sua captação através dos impostos. Algo natural, porque você tem uma série de correções que vão sendo feitas, a gestão vai se aprimorando. Então, em termos de receita, Poços cresceu nos últimos tempos.
Obviamente, algumas dessas receitas ficaram retidas por uma série de fatores, que aí eu acho que nem dá tempo de explicar aqui, mas elas ficaram retidas e logo o município não pode usufruir delas, né? Não pode executar. E isso realmente é um desafio para qualquer gestor. Aí, qual que é a saída? Básica, orçamento doméstico, né? Eu estou com uma dificuldade de receber alguma coisa, o que que eu faço? Corto despesa, né? Então, opa, estou com uma dificuldade de receita, eu vou cortar a despesa. E isso não foi feito. Se você analisar, e aí eu deixo aberto aqui se alguém quiser contradizer aquilo que eu estou falando, mas se você analisar os balanços, as prestações de contas, as apresentações feitas em audiências públicas por representantes do Poder Executivo, você vai ver que as despesas não aumentaram, não reduziram, pelo contrário, elas aumentaram. E isso vem sugando o município. Então, algumas vezes você vai escutar falar, economizamos tanto aqui. Inclusive, a própria contratação da nova empresa de coleta, né, de lixo pela cidade, foi uma economia. Mas de que adianta você economizar aqui em outra pasta, ou às vezes dentro da mesma pasta, e aí falando de maneira geral, você gerar mais despesa? Então, isso foi sufocando o município, que hoje multiplicou as suas dívidas de uma maneira assustadora, que vai ter muita dificuldade para lidar com as próximas gestões, e aí independente de quem tiver, né, vai ter um desafio imenso de lidar com uma prefeitura quebrada, que cada mês é uma luta para conseguir pagar a sua folha salarial, e muitas vezes isso é feito através de mecanismos que possivelmente não respeitem as leis, e isso a Câmara está investigando, mas aí você vai chegando numa situação que vai ter um momento que não vai dar. Não vai dar para você resolver, porque você não criou mecanismos de novas fontes de captação, você não criou, Poços infelizmente não criou, você não consegue reduzir as suas despesas, você tem verba parada porque você não cumpriu alguma coisa entre Estado e Federação, e o município ele vai, daqui a pouco, implodir no sentido financeiro, e vai ser muito difícil reverter. Então, é um tema tão delicado, né? Porque quando você fala no geral, é difícil até para nós. Para mim, enquanto vereador, é muito complicado você conseguir fazer a leitura desses dados como um todo, né? Então, não é um assunto sensível a boa parte da população, e nem deve ser, porque há outras preocupações, né, na lida do dia a dia, em acessar um bom serviço público e tudo mais. Só que é preciso a gente compartilhar isso, de que o município realmente está sofrendo por decisões erradas de gestão. E não é de agora, é uma somatória, tanto é que hoje Poços perde o protagonismo regional, estadual e nacional por causa desse contexto e dessa sucessão de descuidos na gestão, né? Então, alguns comentários a serem feitos de maneira bem ampla. Ok, Gustavo. Então, dentro da tua fala aí, de repente, com esse fôlego que nós ganhamos de ter aí mais 2 anos para resolver essa situação do lixão, você falou mais um pouco atrás aí da multa, a multa ela é diária, né? Mas para entender com a votação do novo marco regulatório, onde o prazo que era de 2014 para Poços de Caldas agora passa para 2022, o Ministério Público ainda pode cobrar essa multa? Já que Poços agora está dentro do prazo. Eu acho que ele pode a partir do momento que já havia um acordo entre as partes, Prefeitura Municipal e o Ministério Público. Mas é um assunto também que talvez os juristas vão poder falar um pouco melhor do que eu, assim. Mas essa questão do prazo, Márcio, é que nem, por exemplo, o plano de mobilidade urbana. Foi gasto centenas de milhares de reais para
para a elaboração dele, com uma apresentação que foi muito questionada pela população em geral, né? Não efetivou a política pública, e aí agora teve uma renovação do prazo. E aí agora o discurso é que estamos adiantados. Esse é o tipo de situação que a gente não pode olhar para prazo, a gente tem que olhar para o propósito da proposta. Né? Então, lidar com o aterro sanitário e com a destinação correta e a geração de emprego, renda e novos recursos para o município, a gente não pode olhar para o prazo lá na frente, a gente tem que entender que é um problema estratégico que a gente tem que resolver agora, né? Porque senão, você trouxe a imagem do funil, né? Lá no lixão. Então, assim, vai colocando, e o que era um buraco hoje é uma montanha. E para você desfazer isso, né? E é a mesma lógica agora. Então, não resolvo agora, eu vou jogando decisões esparsas e aquilo vai acumulando, até o momento em que eu tiver que efetivar, e aí eu não dou conta, porque o problema é tão maior, né? E agora é o tipo ir contra o relógio, né? Não é olhar para o prazo lá na frente, não, é ir contra o relógio, entendendo da gravidade dessa situação. Então, acho que o próprio Ministério Público, pelas diversas sinalizações que ele fez, e até pelas deliberações, né, pelas decisões finais do andar dos processos, acho que esse tipo de questão da multa não tem muita volta, não. Tá ok. E para conhecimento da população, né, Gustavo, se eu tiver enganado aí, você me ajuda, mas Poços de Caldas paga uma multa diária de R$ 500 por dia, né, por ter o nosso lixo. E segundo informações que eu levantei, já existe uma multa no valor de 1.093.000, mais ou menos, já definida, né? Que é o montante geral, né? E a promotoria ela busca uma outra multa de cerca de mais 500 mil, né? E isso, o que acontece? Provavelmente vem para o município, fica como retenção de recurso, né? Então, ele é revertido para um fundo estadual dos direitos difusos, alguma coisa assim, e aí depois pode dar problema para os tomadores de decisão, né? Porque o Ministério Público acho que ele vai entender, assim como outras situações, de que a responsabilidade não é da municipalidade, mas sim dos seus gestores que não agiram em cima daquela questão. Né? Daí a importância, né, dos tomadores de decisão sempre encararem esses problemas e saberem que todo mundo quer resolver problemas dessa natureza na cidade, né? Mas eu posso dizer que nunca houve uma aproximação do Poder Executivo nesse sentido de chegar e falar: Câmara, temos um problema sério, vamos resolver? O que a gente pode fazer? Algo básico que às vezes poderia já ter dado um desfecho um pouco menos trágico para os gestores e para o município, né? Ok, bom, Gustavo, o tempo realmente não nos dá, né, não nos dá tempo a mais do normal, né? E nós vamos ter que encerrar. Mas para encerrar aqui dentro da tua fala aí, então, no meu ponto de vista e complementando com a tua fala, jogar recurso fora, gerando mais um custo em cima disso, não é uma boa receita para a situação do município nesse momento, né? Então, o transbordo, no meu pensamento, no meu ponto de vista, ele deveria ser repensado aí, né? E tomar decisões que possam, ao invés de gerar despesas, quem sabe recurso, né, Gustavo, com inclusão social, com geração de trabalho e renda, né? Bom, essa live, Gustavo, eu assinalei aqui várias indicações, você também assinalou aí, e eu quero deixar informado aí para os internautas
que eu vou manter um contato direto com o Gustavo, e em cima do que nós discutimos aqui, o canal Postos Consciente vai estar trazendo aí diariamente, ou de acordo com que a gente faça alguns levantamentos, as informações sequentes aí deste nosso bate-papo aqui, tá ok, Gustavo? E eu vou contar com a tua ajuda para que a gente possa aí manter a população informada a respeito disso. E já abro também para as tuas considerações finais, ok? Perfeito, Márcio. Não, eu estou super à disposição nessa reta final de mandato. Acho que é importantíssimo a gente tratar desse tema. Peço desculpas porque alguma pergunta ou outra eu não consegui responder. Infelizmente, eu fui tentar acessar alguns documentos da Câmara e aqui no meu computador sinaliza que o servidor caiu, então não consegui acessar. Então, posso ter deixado uma informação ou outra meio incompleta, peço desculpas por isso, mas acho que o papo foi bem bacana, foi bem produtivo, agradeço a oportunidade e parabenizo pela iniciativa de fazer essa semana tão importante aqui nas redes sociais. Ok, Gustavo, não preocupe não com falta de respostas ou falta de complemento aí dentro da tua análise, porque a rede social hoje, ela nos dá essa oportunidade, né? Você tem os teus canais, o Posto Consciente está aí, a população está conectada, e a gente vai poder trazer respostas amplas a respeito disso a qualquer momento, tá bom? E eu vou estar aí buscando e contando com a tua disposição para que essa semana não fique simplesmente numa semana, tá, Gustavo? Que a gente possa transformar esse diálogo aí cotidiano, dia a dia, para que a população tenha no seu dia a dia as informações, os questionamentos e as respostas que a gente vai correr atrás aí para trazer. Então, meu muito obrigado aí, tá, pela disposição, e quero continuar contando contigo, ok? Maravilha, pode contar, estou sempre à disposição de você e de todo mundo para sempre tratar esses temas importantes. Uma curiosidade simples e rapidinha, Gustavo. Você é candidato novamente? Agora, nesse momento, é só pré-candidatura, né? E em breve eu devo fazer um comunicado nesse sentido, mas o que eu posso garantir é que a minha intenção de contribuir com postos, essa nunca vai deixar de existir e que eu vou estar sempre fazendo o máximo para a nossa cidade, porque foi a cidade que me acolheu e que me promoveu tanta coisa boa. Então, com certeza, a gente está junto aí nessa caminhada. Ok, Gustavo, mais uma vez, obrigado, tá? E a gente vai continuar contando contigo aqui. Estamos encerrando neste momento, então, a primeira live aí da semana de gestão consciente de resíduos, o nosso lixo urbano, ok? Quero agradecer a todos que nos acompanharam e pedir aí que vocês compartilhem o máximo essas informações, esse diálogo legal com o Gustavo, para que a gente possa dar sequência. A partir de amanhã, então, outras pessoas estarão aqui representando a área jurídica, promoção social, a educação, e também um catador na sexta-feira vai estar representando aí a classe de profissionais dessa área, ok? O meu boa noite a todos e até amanhã.